Olá, queridos, sejam bem-vindos. Hoje o nosso vídeo ele vai discutir um tema fundamental nos dias de hoje, algo que todos nós temos sim que falar, que é a questão do racismo, tá? Eu sei que o grande problema desse vídeo que eu estou fazendo para vocês é primeiramente o fato de eu ser branca, ou seja, eu falar sobre racismo não tem a mesma representatividade. Quer dizer que eu mesmo nunca passei, nunca vivenciei nenhuma forma de racismo, óbvio, né? Porém, gente, lembre-se que na nossa escola nós praticamente não temos professores negros, tá? Isso significa que, por mais que seja necessário esse tema ser discutido pelos negros, nós infelizmente na nossa convivência não temos ninguém para fazer isso. Claro que a gente tem alguns professores, eu sei que nós temos 3 professores na escola para discutir sobre isso, porém eu acho importante que eu também discuta de uma certa maneira, até porque, gente, para fazer essa aula eu fiz muitas pesquisas, né? Eu li bastante coisa e eu me inspirei em 2 pessoas. Uma dessas pessoas vocês provavelmente conhecem, tá bom? Que é nosso querido Terry Crew. Caso vocês não conheçam ele, por favor, né, gente? Cultura pop, pelo amor de Deus, tá? O Terry, gente, ele tá ali no Todo Mundo Odeia o Chris, que é, aliás, uma série interessantíssima para a gente perceber, né, a questão do racismo em algumas áreas ali nos Estados Unidos. Ele também atualmente participa do Brooklyn Nine-Nine, também excelente, tá? Recomendo demais. E o Terry, esses dias mesmo, essas semanas, ele diz uma frase muito interessante. Ele vai dizer que derrotar a supremacia branca sem pessoas brancas cria a supremacia negra. A igualdade é a verdade. Ou seja, é claro que quando um negro faz um discurso, quando ele faz uma aula sobre racismo, isso tem sim uma grande representatividade. Ao mesmo tempo, isso não significa que nós brancos temos que ficar calados, tá? Nós não temos. A gente tem que combater essa forma de racismo que existe muito fortemente na sociedade brasileira, de várias maneiras, em vários aspectos, e eu vou mostrar para vocês como isso é algo histórico, como isso vem sendo construído historicamente. Bom, além do Terry Crew, eu também me inspirei nessa outra maravilhosa aqui, que é a Angela Davis. Quem nunca leu Angela Davis, eu recomendo demais, tá, gente? É uma autora americana maravilhosa, e ainda que ela fale sobre o racismo lá nos Estados Unidos, que tem algumas diferenças em relação ao Brasil, mas vale muito a leitura, tá? Ela vai dizer que numa sociedade racista, não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Ou seja, eu pegar e simplesmente ficar quieta, ficar calada diante do que acontece atualmente, gente, também não está certo. Então, por mais que eu entenda, que nós todos entendemos e que eu aceite a crítica de que não é representativo eu fazer essa aula, eu tenho que, de alguma forma, tentar combater esse racismo, e acho que essa é a minha obrigação enquanto professora de geografia de vocês, mas é a obrigação também de todas as pessoas, tá certo? Então vamos entender um pouquinho, gente, que se a gente pensar em falar, em discutir o racismo, e atualmente isso é algo muito falado, vem muito dessa questão do termo raça. Vocês devem ter ouvido nos últimos dias muitos brancos dizendo assim, que é, aliás, uma vergonha, por favor, não repitam isso. Muitos brancos vão afirmar, gente, nós não podemos falar de raça, por isso que não tem que falar de racismo, porque só existe uma raça, que é a raça humana. Sério mesmo? Ô, gênio, você descobriu isso sozinho? É claro que só tem uma raça. Acontece, gente, que o termo racismo, ele vem sendo, como eu disse, historicamente construído. Quer dizer, o racismo, não o termo em si, mas o racismo, ele vem sendo historicamente construído. E a diferença de cor, a cor da pele, ela foi sim usada como uma forma de discriminação, de segregação, de escravização da população africana, tá? Então, por conta disso, como a cor da pele foi usada sim como uma forma de discriminação, é por isso que a gente usa o termo racista. Não é porque a gente entende que tem raças diferentes, é claro que não. A gente está entendendo que nós temos sim uma grande diferenciação entre as pessoas brancas e as pessoas negras, sendo que as pessoas negras é que sofrem o racismo, que é esse termo que vem sendo construído historicamente. Espero que eu tenha me feito clara para vocês, tá? Então, por favor, gente, não vão dizer que não existe o racismo porque não tem diferentes raças. O termo racismo, ele carrega em si muito mais uma conotação social. Então é um termo que vem sendo construído sociologicamente, tá? Ou socialmente, talvez seja mais correto dizer isso.
Então é por isso que a gente precisa sim discutir o racismo, porque ele existe, tá? Não adianta vocês falarem que ele não existe, ele existe sim de várias formas. E aqui no Brasil tem muito uma coisa bem velada, digamos assim, tá? Às vezes não é tão velado não, às vezes é bem na cara. Às vezes algumas piadas, algumas expressões que nós usamos, isso tem que ser abolido da sociedade brasileira. E para isso, nós temos sim que criar mecanismos de luta contra o racismo. Isso é um dever de todos nós, não? Essa diferenciação, gente, entre brancos e negros, como eu falei para vocês, é algo que vem sendo socialmente construído, historicamente construído. Então, ao longo da história humana, você vai usando essa diferença de cor para diminuir algumas pessoas e exaltar outras. Lembrando que a história humana, gente, ela é contada principalmente pelos brancos, né? Já que nós temos uma supremacia desses brancos. Portanto, muitas coisas que nós conhecemos vêm exatamente desse conhecimento, dessa história que foi construída, foi contada pelos brancos. Então é claro que os brancos, quando contam essa história, contam de uma forma que eles sejam muito mais aceita, digamos assim, tá? A escravidão, gente, no caso do Brasil, ela vem carregada com um mito. Como assim um mito, professor? Calma, não estou falando daquele outro mito, tá? Quando a gente fala que a escravidão, ela vem aqui no Brasil carregada de um certo mito, é porque construiu-se a ideia de que o colonizador português, ele seria menos violento, ele seria mais benevolente ou mais simpáticozinho com os negros trazidos da África. Por conta disso, por essa benevolência, a gente teria basicamente aceito de forma muito natural, né, de forma muito orgânica, os escravos que vieram e as grandes famílias escravocratas, inclusive por esse mito, tratavam os negros como se fossem membros da sua família. Então cria a ideia de que aqui no Brasil essa escravidão ela não foi tão pesada como ela teria sido lá nos Estados Unidos. Bom, esse mito, ele é reforçado também por esse autor, tá, gente? Gilberto Freire. Essa obra é importante a gente conhecer, tá? É importante, inclusive, a gente ler, não digo toda ela, mas pelo menos alguns trechos. Chama Casa Grande e Senzala. O Gilberto Freire, gente, ao longo do seu discurso, né, tem outras obras muito importantes, claro, né, tem toda uma relevância histórica, mas ele vai dar essa ideia, ele vai carregar com ele, né, durante os seus textos, essa ideia de que aqui no Brasil, essa forma como a gente fez a escravidão, a forma como a gente tratou os escravos africanos, teria sido mais leve, teria sido mais amena. E, inclusive, ele cita vários exemplos de como, muitas vezes, a criança negra brincava junto com a criança branca, de como os escravos viviam ali constantemente, lá na Casa Grande. Então, que nós teríamos, digamos que uma aceitação muito maior do negro na sociedade brasileira desde esse período colonial, tá? Então você tem essa ideia de que aqui no Brasil o negro ele teria sofrido muito menos do que se a gente comparar com outras colônias escravocratas, principalmente os Estados Unidos. Bom, aqui, gente, vem com uma outra noção que vou mostrar para vocês que essa é uma grande mentira da democracia racial. Então você vai dizer que o negro na sociedade brasileira, desde o período colonial, ele foi totalmente aceito pela sociedade brasileira, tá? Que a vinda, inclusive, que é outra expressão que até é usada até hoje, tá? Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas reproduzindo isso, que ainda, olha que absurdo, ainda bem que os escravos, que os negros vieram aqui para o Brasil, tiveram essa oportunidade de vir para o Brasil, porque assim eles escaparam de toda a pobreza e de toda a miséria que nós temos lá na África. Então, se eles não tivessem vindo para o Brasil, eles estariam vivendo muito pior, porque na África a gente tem condições de vida muito pior. Essas pessoas só esquecem de dizer, gente, que a história africana ela só teve esse final trágico, né? Só teve esse desenvolvimento de subdesenvolvimento, né? De pobreza extrema, por conta da forma como o colonizador europeu agiu dentro da África. Lembre-se que esses colonizadores, eles pegaram pessoas, eles modificaram as sociedades, eles tiraram absolutamente tudo que podiam levar do continente africano, exploraram as suas riquezas, destruíram algumas sociedades étnicas, para piorar, né, porque desgraça pouco é bobagem, o colonizador europeu sabe fazer uma desgraça bem feita.
Para piorar um pouquinho, além de tudo, criaram países que totalmente desrespeitam as questões étnicas, né? Exploraram esses países até pouquíssimo tempo atrás. Lembre-se que tem alguns países africanos que são muito recentes ali. Se o Brasil, se a gente é livre há alguns séculos, né, sem a colonização portuguesa há alguns séculos, alguns países africanos só se transformaram em países independentes há pouco mais de 60, 70 anos. Então vejam que essa colonização europeia é que é responsável por essa miséria africana. Então, e você, para piorar, né, vá um pouquinho além, você trazer pessoas obrigadas, você tira as pessoas lá da sua casa, traz elas em condições subhumanas, porque os navios negreiros não eram cruzeiro que você tinha bebida de graça, né? Você é trazido lá por navios negreiros em condições subhumanas e aqui você é tratado como mercadoria. Que favor que é esse, gente? Fala pra mim, que favor que você está fazendo? Ridículo. Quem fala isso, gente, é de uma ignorância ímpar. Olha, eu já me exaltando de novo, hein? Vou ficar quieta, tá? Vou tentar ser calma, tá bom? É que isso me irrita bastante. Gente, o colonizador português era, assim, extremamente violento. Tá? Essa violência não é só uma particularidade da colonização ou da escravização sofrida pelos negros lá nos Estados Unidos. Sim, o colonizador português, ele era extremamente violento, por mais que ele tenha propagado essa ideia de que essa escravidão aqui no Brasil não era menos violenta, porém, sim, ele foi violenta de várias maneiras. Nós temos inúmeros exemplos de formas de castigo, formas de tratamento, tá? E lembrando, mais uma vez, era sempre considerado que o escravo negro, ele não era uma pessoa, ele era uma mercadoria. Então a violência estava presente em todas as suas formas, tá? Desde a forma como você traz as pessoas para cá, a forma como você trata essas pessoas aqui, a forma como você explora ao máximo o seu trabalho. Pensa que essas pessoas, a expectativa de vida delas era extremamente baixa, né? Pouquíssimo chegava lá aos seus 50, 60 anos, porque trabalhavam de forma extenuante a sua vida inteira, tá bom? Sem nenhuma forma de benevolência dos portugueses, não. Ah, mas tem um exemplo aqui, tem um exemplo aqui. Gente, isso não aconteceu. Para piorar um pouquinho, esse mito de que, na verdade, o escravo aqui no Brasil foi menos maltratado, né, foi tratado com menos violência, ou foi integrado à sociedade brasileira, a gente tem que falar também um pouquinho da condescendência da Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica ela foi extremamente condescendente com essas formas de escravidão, fez a mesma coisa com as populações indígenas, e vai retomar esse erro de novo com as populações trazidas lá da África, né, com os negros que vieram trazidos como escravos. A gente tem vários exemplos desses padres, alguns discursos que eles sempre propagavam. E um exemplo muito interessante é do padre Antônio Vieira, tá? Ele dizia que, aliás, é bem maior o trecho, tá, gente? Eu tentei enxugar um pouquinho. Ele dizia: escravos, estais sujeitos e obedientes, porque nesse estado Deus vos pôs. Ou seja, a Igreja Católica vai dizer assim: olha, se vocês são escravos é porque Deus quis que vocês fossem assim. Então, se Deus quer que vocês sejam assim, quer dizer que vocês têm que ser agradecidos, que vocês têm que ser obedientes, que vocês têm que tratar bem os seus senhores, porque na verdade esses senhores estão fazendo um favor para vocês. Estão dando de comer para vocês, estão dando uma casa para vocês. Olha, meus parabéns. Gente, isso é muito recorrente. A Igreja Católica, durante esse período aqui, não me entendam mal, não estou criticando a Igreja agora, tá? Mas vamos combinar que ela tem um papel histórico horrível nesse período aqui, tá bom, gente? Então, sim, ela é extremamente condescendente com a forma e com o tratamento que se é dado aos escravos e que, por isso, mais uma vez, reforça essa ideia, né? De que, na verdade, os negros tinham uma boa vida durante o período da escravidão. A realidade, gente, é que essa violência, ela era máxima, ela era brutal, tá? Ela era feita de uma forma terrível com os escravos. Lembrando, gente, que essa mercantilização do escravo, né? A forma como o comércio escravo aqui no Brasil era um comércio relativamente barato. Tá? O que significa que, na verdade, o escravo, a compra dele, né? O seu uso, ele era, na verdade, barato, fácil, né, de fácil acesso, era fácil você comprar, não era tão caro assim se você pensar, né, em termos financeiros. Se é fácil e barato de você ter um escravo, significa que tem outra coisa por trás. Ele também é descartável, que significa que você pode usar ele quanto você quiser. Tá?
tá? E se ele morrer trabalhando, ou se ele morrer num castigo que você dá para ele, não tem problema, a gente vai ali no mercado e compra mais. Então olha o peso disso, olha como isso é terrível na história brasileira. Então não, a nossa colonização ela não foi mais amena, tá? Ela foi tão brutal quanto em outros países. E para um pouquinho mais, também temos um outro mito aqui no Brasil, além dessa, que não é exatamente um mito, né, que é uma realidade, mas que é muito falada, né? Além da democracia racial que pretensamente nós temos, também vão dizer assim, gente, mas por que ter racismo? Todo mundo aqui no Brasil tem o sangue misturado, porque a gente sofreu muita miscigenação. De fato, tá? A gente vai ter realmente uma grande miscigenação aqui no Brasil, mas por quê? Porque as mulheres, as indígenas também, mas aqui como a gente está falando de racismo, vamos falar das mulheres escravas, elas eram estupradas. Então, na realidade, essa miscigenação ela é resultado de uma exploração total da mulher escrava que vinha da África. Até porque, a gente tinha poucas africanas que vinham em número. Você tinha muito mais o comércio dos homens do que das mulheres. Até porque, né, como você queria a força bruta, você trazia muito mais os homens. Isso significa que nós tínhamos poucas mulheres e as que tinham, elas eram sim constantemente estupradas pelos senhores. E aí vem essa ideia da miscigenação. Então, o fruto ou o início desse processo de mistura, o Brasil é tudo misturado. Sim, nós somos todos misturados, mas começa com um processo brutal de violência extrema sexual da mulher africana, ok? Então, por favor, gente, vocês estão vendo como a gente tem que desconstruir certas falas, né? Desconstruir certos argumentos que talvez alguns brancos usem e a gente tem que acabar com isso, tem que mostrar para essas pessoas para elas largarem mão de ser burras, porque isso é burrice, tá bom? Então, você tem essa falsa ideia da democracia racial brasileira, tá? O negro ele foi totalmente integrado. Não existe racismo, tá? Porque ele sempre se integrou historicamente. Nós fizemos o favor de trazê-los até aqui. Quando nós trouxemos ele até aqui, os senhores de escravos eram muito cuidadosos, deixavam eles viverem na sua casa. Gente, tudo mentira, tá? Esse mito ele tem que cair, vocês têm que entender isso. Muito bem, outro mito que muito propagado é o mito da liberdade. Então, sempre falo para os meus alunos, né, não sei se vocês lembram, mas o processo de abolição da escravidão é processo, né? Então, a gente vai tendo as leis, vão sendo propagadas aos poucos, né, do sexagenário, ventre livre. E aí você fala, não, olha só, a gente deu liberdade, te deu liberdade. Então, depois da abolição, principalmente depois da abolição da escravidão, eles foram livres. O que significa que eles poderiam escolher qualquer caminho. E aí eles escolheram caminhos errados, porque isso foi uma opção. Gente, você viveu a vida inteira numa fazenda como escravo, você não tem educação formal, você não sabe fazer absolutamente nada, continua sendo um país estranho, porque a única coisa que você conhece é esse ambiente, esse lugar da sua existência, que é muito restrito, você não conhece mais absolutamente nada do país, e aí você é te dado a liberdade. A liberdade, gente, pressupõe que você tem escolhas. A liberdade, o sentido principal talvez da liberdade é que você tem escolhas. Que escolha foi dada para essas pessoas? Que escolha foi dada para esses negros, para esses recém-libertos? O que eles poderiam fazer? Me responda, o que eles poderiam fazer? Quais eram as opções deles? Não tinha opção. E para além disso, nunca houve no Brasil uma política, de fato, de integração dessas pessoas. Nunca houve uma política voltada para esses negros que acabaram de ser livres ou libertos, tá? Nunca houve. E aí, que opção que vai sobrar para essas pessoas? Essas pessoas vão ter que morar nas áreas periféricas, trabalhar em serviços que pagam muito mal remunerados. Vocês sabem que eles não tinham acesso, inclusive, à escola, né? Logo depois que eles são libertos, esse acesso à escola às populações negras demora para acontecer. Demora mais ainda se eu pensar em ensino fundamental, ensino médio, depois graduação, pós-graduação. Isso vai acontecer só nos nossos tempos atuais e de forma ainda muito lenta, muito gradual. Então, que liberdade que eles verdadeiramente tinham? Eles tinham liberdade? A gente pode dizer isso? Gente, algumas coisas para dar essa aula, eu me baseei nesses dois livros aqui, não sei se vai dar para vocês verem, tá? Esse aqui é o Genocídio do Negro no Brasil, que é do Abadias Nascimento. É incrível esse livro, acho que ele ajuda a gente a romper com alguns pensamentos. E esse outro que eu também me inspirei para fazer essa aula é da Djamila Ribeiro, que é o que é o lugar de fala, tá, gente? Que eu recomendo demais para vocês, se vocês puderem ler. Esse aqui é um livro curtinho, bem pequenininho, assim,
leitura fácil e muito interessante, porque ela vai discutir não só a questão do feminismo, mas também do feminismo negro, que aí é outra questão muito mais complexa, tá? Que aí se a gente pegar a questão do racismo já é pior, mas se eu pegar o racismo para as mulheres negras, isso vai a um outro patamar muito pior. Gente, o Brasil, ele é um país, sim, racista, e isso a gente consegue perceber em números, tá? São várias as vezes que é muito evidente, que é muito claro como a população negra no Brasil, por esse processo histórico, da forma como eles foram tratados, desde quando eles são trazidos para o Brasil, a sua existência aqui durante a colonização, né, durante esse período de escravidão, mesmo depois que a gente tem a abolição da escravidão, não há políticas públicas para essas pessoas, o que resta para eles, então, digamos assim, é uma forma de uma consequência que faz com que hoje nós tenhamos esse panorama, tá? É um panorama em que você percebe que a violência vai ser muito maior entre as pessoas, ou a violência letal, ela é muito maior com os negros, eles são os que mais sofrem homicídios da polícia, quer dizer, a polícia mata muito mais pessoas negras do que pessoas brancas, os jovens são os que mais sofrem com esse processo de violência, a gente tem várias intervenções policiais que são extremamente brutais, tá? Então, eu não sei se está dando para vocês verem direitinho essa imagem, mas só para demonstrar mais uma vez o quanto que nós somos, como esse processo de racismo é algo estrutural, tá desde, como eu disse no início, né, é algo historicamente construído e tá ali, né, na nossa sociedade de forma tão arraigada que muitas vezes a gente não consegue perceber. Eu quero só falar, eu coloquei essa hashtag aqui de Vidas Pretas Importam, mas vocês sabem que isso vem, né, de uma hashtag que surgiu lá nos Estados Unidos por conta de uma morte do George Floyd, que para quem assistiu o vídeo é algo de fato muito pesado, horrível, né? Enfim, é algo muito brutal da gente assistir, claro, pior ainda para quem sofre, né, esse tipo de violência. E aí você tem essa hashtag e todas as pessoas começam a propagar. Só que o que eu quero ressaltar também, gente, é que esse racismo não é particular lá nos Estados Unidos, a gente tem racismo aqui no Brasil também. E uma coisa que me chama muita atenção é que muitas vezes a gente tem uma solidariedade muito seletiva, como a gente se mobiliza quando é algo que acontece nos Estados Unidos, ou a gente é influenciado por esses processos, essas grandes revoltas americanas, e quando acontece aqui no Brasil, a gente meio que faz vista grossa. Quero lembrar para vocês que a violência policial aqui no Brasil em relação à população negra, ela é gigante, e a gente tem muitos exemplos, desde a Ágata, João Pedro, aquela família que foi fuzilada com 80 tiros pelo exército. Então você tem muitos exemplos, é diário aqui no Brasil, o como as vidas brasileiras, negras brasileiras, sofrem com o racismo. Então talvez fique uma reflexão para vocês, que a gente também tem que pensar aqui no Brasil, tá? Manifestações para aqui no Brasil, e também a gente ficar tão sensível, tão sensibilizado quando acontecem essas mortes aqui no Brasil e não apenas nos Estados Unidos, tá? Não vou dizer que vocês não podem se importar com as vidas americanas, claro que sim, mas a gente também precisa pensar nesse racismo que existe tão fortemente aqui no Brasil. Queridos, por favor, pensem em certas expressões que vocês usam, certas frases. Isso tem que morrer na sociedade brasileira, tá? Esse racismo, ele tem que acabar. E só lembrando, gente, que quando a gente diz que o racismo ele tem que acabar, ou que vidas pretas importam, não quer dizer que a gente não tá dizendo que vidas brancas não importam. Que é outra coisa imbecil que os brancos dizem, né? Ai, não são só as vidas pretas que importam, todas as vidas importam. De novo, meu Deus, parabéns, você é um gênio, hein, querido? Você ajudou a descobrir a América, foi isso? Gente, é claro que todas as vidas importam, só que acontece que as vidas que são sempre colocadas em risco não são as brancas, tá? A vida branquinha ali, filho, tá sempre preservada. As vidas que realmente correm perigo, que sofrem preconceito, discriminação, violência, são as pretas. Não é a sua branquinha. Então vamos pensar nisso e vamos começar a pensar nas nossas atitudes e para mais, tá? Além das nossas atitudes, vamos pensar também no que os nossos próximos ali falam. Não vamos permitir que certos tipos de coisas aconteçam às nossas vistas e a gente não fala nada. A gente tem sim que se manifestar e a gente tem sim um papel importante a cumprir, tá certo?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Espero que tenha sido claro para vocês. Qualquer tipo de comentário, qualquer crítica, qualquer coisa que vocês queiram falar, por favor, deixem aí nos comentários, tá bom? De novo, desculpa por uma branca estar fazendo isso, tá, gente? Eu me sinto muito envergonhada, mas ao mesmo tempo eu sinto como se fosse um dever meu, como professora, falar sobre esse assunto, tá bom? Bom, de novo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Podem sugerir novos temas, viu, gente? Fico aguardando, tá bom? Beijo de novo. Tchau, tchau.